Boa noite. Mais uma vez, a Justiça bloqueou as contas do governo do estado. E olha que hoje já é dia 10 de novembro. Até agora, os servidores ainda não sabem quando nem quanto vão receber. O repórter Elter Duarte está no Palácio Guanabara. Elter, boa noite. Quando o governo vai divulgar o calendário dos pagamentos? Oi, Ana Luísa, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Pois é, o pagamento deveria ser feito no 10º dia útil do mês, que dá dia 16, logo ali na semana que vem. Mas técnicos, integrantes da equipe do governador e do secretário da Fazenda passaram o dia todo hoje reunidos, tiveram várias conversas e disseram para a gente que vão divulgar esse calendário provavelmente amanhã, o novo calendário com novas datas de pagamento para o salário dos servidores. O problema é justamente isso que você disse, o bloqueio, mais um bloqueio feito pela União nas contas do Estado, dessa vez de 140 milhões de reais. Na segunda-feira já tinha tido um bloqueio de 170 milhões. Bom, esses dois valores, 310 milhões de reais, são referentes a dívidas que o Estado tem com a União. A Secretaria da Fazenda acabou de informar para a gente que quitou essa dívida de 310 milhões de reais, então que as contas do Estado devem ser liberadas amanhã. De qualquer forma, o que o governador disse é o seguinte, que com esses bloqueios ele não tem como pagar o funcionalismo de uma vez só. Terá dinheiro para pagar os salários de todos os servidores no dia 16? Acredito que não. Eu acho difícil. O arresto, desde o dia 28 de outubro, que a gente vem sendo arrestado pela Justiça e depois pelo Tesouro, numa crise, infelizmente, que nós estamos em calamidade pública, a gente tinha que ter uma gerência mínima desse caixa e a gente não teve. A educação já tem, eu acho, condições de receber, a segurança pública e quero ver todo o funcionalismo, né? Mas esses setores que a gente tinha priorizado assim que a gente tivesse recurso para priorizar para pagar. E teve mais um arresto, tá? A Defensoria Pública entrou com uma ação na Justiça e a Justiça concedeu um arresto de 4 milhões e 200 mil reais nas contas do Estado, dinheiro para pagar o aluguel social de 10 mil famílias, aluguel que está atrasado desde o mês de setembro. A Defensoria disse que esse dinheiro já está no caixa da Assistência Social, da Secretaria de Assistência Social, para fazer o pagamento. Mas a Secretaria da Fazenda confirma para a gente a entrada só de 1,5 milhão de reais nas contas da Secretaria de Assistência Social. E a Defensoria Pública entrou com uma outra ação pedindo mais 4 milhões e 200 mil para pagar o aluguel social do mês de outubro, mas a Justiça ainda não se decidiu sobre essa segunda ação. Ana Luísa. Obrigada, Elter, pelas informações. E ainda falando sobre aí a crise nas finanças do Estado, na Assembleia Legislativa, um grupo de deputados quer derrubar os decretos do governo que determinam o fim do aluguel social e do financiamento para os restaurantes populares. O Paulo Renato Soares acompanhou as discussões hoje na Alerj. Boa noite, Paulo Renato. Qual é a proposta dos deputados? Oi, Ana, boa noite. Olha, foram os deputados do PSDB que apresentaram esses dois decretos legislativos para suspender os efeitos dos decretos do governo. Então, para impedir o fim desses programas sociais, os decretos do PSDB têm que ser apresentados e votados aqui na Assembleia. Isso depende de vontade política. O líder do governo disse que está disposto a conversar, está aberto a conversar e se entender. Os deputados do PSDB disseram o seguinte, que a fonte de financiamento desses dois projetos poderia vir do Fundo Habitacional de Interesse Social. Dá para tirar o dinheiro dali para manter pelo menos o aluguel social até o fim de 2017. O pacote é assunto todo dia aqui na Assembleia. Hoje a Comissão de Orçamento fez uma proposta para tentar economizar dinheiro do governo. É reduzir ainda mais o salário do governador e esse salário seria o teto para todos os servidores. Quando valer para todos os servidores, a comissão acredita que vai dar para economizar 20 milhões de reais por ano. Hoje o governador Luiz Fernando Pezão falou sobre essa proposta e também sobre outras que ele diz ter ouvido aqui de deputados da Assembleia. Não sei quais são as medidas, vou ver agora quais são. Né? Tem uma de colocar o meu salário original como teto, isso também ajuda a diminuir muito a folha. Né? Não o salário que eu estou recebendo agora, que nós fizemos uma outra redução, mas o salário originário lá da Assembleia, nós tínhamos reduzido, que é cerca de 21 mil reais. Colocaria esse salário como teto. E mais algumas medidas que eles viram de taxação
né, no ativo e no inativo e antecipar algumas das medidas que estavam para 18, dariam um reforço de perto as contas que eles faziam ontem à noite, que já chegavam a 4 bilhões de reais com essas medidas. Se for isso, e se tiver segurança jurídica para ser implementada, já nos ajuda muito. Das 22 medidas, 21 vão ser discutidas. Olha, eu conversei com vários deputados aqui à tarde, todos eles disseram que há muita conversa sobre essa taxação dos inativos, mas que não há nenhuma proposta ainda. Se há uma proposta, a gente não encontrou aqui quem é o pai dessa ideia, até porque muitos deputados consideram que essa medida de taxar inativos é inconstitucional. Agora, a Comissão de Orçamento apresentou aqui uma planilha dos gastos do governo que já foram pagos este ano. Houve muita discussão sobre isso e eles disseram que daí dá para economizar também. Olha, a gente vai mostrar para vocês. Com aluguel de imóveis, o governo já pagou este ano 74 milhões de reais. Com aluguel de vagas de estacionamento, 6 milhões e 600 mil. E olha, tem até gastos com frutas secas. O valor não é muito alto, mas o gasto é com frutas secas. 7 mil reais no ano. Ana Luísa. Incrível, né? Frutas secas. Paulo Renato, obrigada pelas informações. Só um ajuste agora. O valor que os deputados disseram ter gasto com aluguel de carros foi de 5 milhões e 600 mil reais. A ilustração estava certa.